Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, dessa vez trazendo itens que têm a ver com duas competências distintas. Argumentos, repertórios, argumentos, competência 3, repertórios, competência 2. Vamos falar dos argumentos e repertórios coringas. Sabe quando você se depara com a frase temática e está sem tanta ideia de como produzir? Quais são os argumentos que você vai trabalhar, quais são os repertórios que você vai conseguir trazer. Então, em muitos momentos, eu posso dizer aqui 90% das vezes que isso acontece, dá para você utilizar argumentos coringas e puxar repertórios que tenham relação com esses argumentos. Mas antes de a gente começar, eu preciso mostrar para vocês, já que eu estou falando de duas competências específicas, quando eu falo do repertório, eu preciso ter um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo, lá no nível 5 da competência 2, se eu quiser ficar no nível mais alto. Já a questão do argumento são as ideias colocadas no meu projeto de texto, lá na competência 3. Então, a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre competência 2, um item da competência 2, que é a questão do argumento, que faz parte do teu projeto de texto. Aliás, competência 3 é um argumento que faz parte do teu projeto de texto. E um item da competência 2, que é o repertório sociocultural, que precisa haver na tua redação se tu quiseres pontuar com a nota máxima na competência 2. E a gente precisa lembrar primeiro do seguinte: no Enem, os temas, as frases temáticas giram em torno de um problema. E mesmo nos casos em que isso se apresentar de forma positiva, às vezes a frase temática ela não vem problematizada, você vai precisar problematizar uma vez que um dos itens do texto dissertativo argumentativo no Enem é uma proposta de intervenção. Você precisa apresentar uma proposta de intervenção, mas você tem que ter primeiro o problema para depois apresentar a solução. Então, mesmo que a frase temática não se apresente para você enquanto um problema, você precisa encontrar o problema do tema e argumentar em torno dele, em torno do problema, que é para depois fazer sentido essa tua proposta de intervenção. Mas vamos lá com o primeiro dos argumentos coringas que eu trago para vocês. O primeiro que eu trago aqui é o argumento da falta de políticas públicas ou da omissão do Estado, ou se você quiser chamar ainda de inoperância governamental, ineficácia estatal. Todos esses itens são sinônimos que estão colocando a culpa no Estado, a culpa no governo. Na maioria dos temas, na maioria das vezes, os temas giram em torno de direitos constitucionais que são tirados ou do grande grupo social ou de alguma parcela da sociedade. Sendo assim, o primeiro repertório que a gente pode utilizar para justificar a falta de políticas públicas é a própria Constituição Federal de 1988. E aí você, dependendo de qual é o direito que está sendo retirado do grupo social, você vai utilizar ali um direito específico, um artigo específico. Inclusive, uma das melhores formas e mais fáceis maneiras de você iniciar o seu texto é justamente trazendo a Constituição. Há quem diga, há professores que dizem que não é legal você começar com a introdução, com a Constituição na introdução, porque você termina desperdiçando um repertório para justificar justamente a falta de políticas públicas. Mas pensando nisso, eu trouxe aqui uma outra forma de você fazer. Você pode sim começar a sua introdução utilizando a Constituição Federal, porque
dá para, além da Constituição Federal, dá para a gente utilizar outros itens para justificar a falta de políticas públicas. Então, você fica bem à vontade para começar a tua introdução mencionando a Constituição Federal, porque se você escolheu a falta de políticas públicas como um dos teus argumentos, você pode citar um desses caras aqui, gente. John Locke, ou Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. Os três comungam da mesma ideia de contrato social, que é um contrato entre Estado e sociedade. E aí eu trago John Locke, que é um filósofo inglês, assim como Rousseau, também inglês, Thomas Hobbes. Eu acho que eu troquei, gente. Eu acho que o Rousseau é suíço. Mas enfim, depois eu faço esse ajuste para vocês. Eles trazem a mesma ideia de contrato social. Contrato social é um compromisso assumido entre as pessoas e o Estado. E quando uma das partes quebra o contrato, geralmente quem faz isso é o Estado com a sociedade, então aquele direito deixa de ser entregue, deixa de ser garantido, tá? Então, você pode, sem nenhuma dificuldade, começar o seu texto, começar a sua introdução utilizando a Constituição Federal. É até bom que você crie aquela quebra de expectativa, porque você traz o direito constitucional no tópico frasal e depois traz a quebra de expectativa quando for trazer o tema, dizendo que na prática aquele direito não é garantido, não é assegurado, não é entregue. E quando for lá no desenvolvimento, em que você for trazer a falta de políticas públicas, você escolhe um desses três caras. Não precisa mencionar os três. Eu coloquei os três aqui porque os três dão conta dessa mesma ideia de contrato social. Você vai escolher um para ser o seu colega de sempre. E sempre que necessário, vai citar o mesmo filósofo. Esse é o primeiro argumento coringa com essas duas possibilidades de repertório. Mas lembra que eu tenho que trazer sempre dois. Então, qual a segunda possibilidade? E quase sempre dá para trazer esses dois em conjunto. A cultura de aceitação por parte da sociedade. Como assim, Diego? A cultura de aceitação por parte da sociedade. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando nós aceitamos uma situação, um problema do jeito que ele está, a gente percebe que ali tem um problema, mas a gente termina aceitando, a gente deixa de lutar por uma melhoria, a gente deixa de lutar pelos direitos que a gente tem. Nós deixamos de lutar pelos nossos direitos porque nós aceitamos que as coisas são assim mesmo. Isso acontece muito na política. Pessoas deixam de lutar por uma política melhor, deixam de escolher com mais critério, com mais cuidado os seus representantes, os seus candidatos, porque eles já aceitaram que a política é assim mesmo e que todo mundo rouba isso e aquilo e termina não lutando por algo melhor. Então isso seria a cultura de aceitação por parte da sociedade. E quando eu quiser mencionar a cultura de aceitação por parte da sociedade, eu posso usar como repertório Auguste Cury, que é psiquiatra e escritor brasileiro, e no livro Código da Inteligência ele fala sobre o conformismo, ele fala sobre as 4 armadilhas da mente humana, o conformismo, o coitadismo, né? E a gente vai focar aqui no conformismo. Você se conforma como as coisas são e automaticamente, consequentemente, deixa de lutar por um direito que você tem. Você pode até usar esse trechinho, memorizar esse trechinho aqui. No livro Código da Inteligência, Cury discorre sobre as 4 armadilhas da mente humana, entre elas o conformismo. Você não precisa mencionar as outras, apenas o conformismo. Tá? Então, sempre que você usar cultura de aceitação por parte da sociedade em relação a um problema, você tem como utilizar essa ideia apresentada por Augusto Cury. A sociedade termina se conformando com as coisas da forma como são e, consequentemente, deixam de lutar pelos direitos que elas têm.
Mais um argumento que dá para a gente utilizar em alguns casos. Se você não quiser usar a cultura de aceitação, você pode trazer a falta de conhecimento. Muitas vezes a sociedade não busca o direito que tem, não por se conformar, não por aderir à cultura de aceitação, mas por não ter conhecimento acerca de certos direitos. Tem gente que não sabe que existe uma Constituição que garante direitos aos cidadãos. Consequentemente, não vão buscar esses direitos porque acreditam que não existem, que não têm esse direito. E quando eu quiser falar sobre a falta de conhecimento, eu posso trazer como repertório sociocultural uma fala do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Em um dos seus discursos, ele disse o seguinte: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Olha só que marcante. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Que coisa, hein, gente? Então, dá para a gente trabalhar, trazer esse repertório quando o argumento for a falta de conhecimento. Muitas vezes a falta de conhecimento se dá porque a sociedade simplesmente não busca por esse conhecimento. A sociedade fica muito na posição passiva, só recebendo a informação do jeito que ela é dada, e aí certos grupos se aproveitam da grande massa, do grande grupo social, porque eles soltam o que querem, dizem o que querem, e muitos terminam usando isso, trazendo isso como verdade absoluta. E para terminar essa aula de hoje, eu trago mais um argumento coringa, com mais um repertório, que dá para a gente utilizar em problemas em que não necessariamente o governo tem culpa. Se eu fosse falar, por exemplo, da cultura da não doação de sangue. Diego, como é que eu posso usar a falta de políticas públicas? Como é que eu posso colocar a culpa no governo, uma vez que é uma questão de conscientização? Então, tem um argumento aqui que eu posso usar, que é o egoísmo. Nós vivemos em uma sociedade egoísta, em que cada um liga somente para si e o outro que fique para lá, não estou nem aí para o outro. Se o problema não foi comigo, então tá tudo bem. Não foi comigo, então não vou me importar. E quando eu trago como argumento, o egoísmo da sociedade, eu posso usar como repertório Adam Smith, um filósofo e economista britânico, não porque ele falou, gente, é muito interessante esse repertório. Eu não trago Adam Smith para justificar o egoísmo porque ele fala sobre o egoísmo. Eu trago Adam Smith porque ele é a própria personificação do egoísmo. Em uma de suas obras, ele fala, na obra Riqueza das Nações, ele fala assim, olha a fala dele aqui no final, entre aspas: a benevolência é um sinal de fraqueza. Ele fala que se você decide ajudar alguém, você decide ajudar um grupo que precisa de um suporte, ele está dizendo que você é um fraco por conta disso. Olha aqui um textinho que você pode adaptar para utilizar na justificativa. Em Riqueza das Nações, Smith argumenta que a busca individual pelo autointeresse leva a resultados socialmente desejáveis, exibindo ceticismo, dúvida quanto a pessoas que agem em nome do bem comum e que querem mudar o mundo. Ou seja, ele está dizendo que quando alguém está agindo em nome do bem comum, a sociedade está tão desacostumada, ou tão acostumada a observar, perceber pessoas que só lutam pelos próprios interesses, que você termina desconfiando desse que fala que está interessado no bem comum. Na verdade, existe ali um alto interesse. E aí ele fecha com essa fala: a benevolência é um sinal de fraqueza. Ou seja, ele está dizendo que você ser legal com o outro, você ajudar o próximo, é um sinal de que você é um fraco, você não sabe se impor, você não sabe dizer não. Isso é muito forte. Isso vai totalmente contra qualquer situação de empatia.
Então, temos sim uma sociedade egoísta, uma sociedade em que cada um pensa somente em si e para o outro eu não estou nem aí. A gente termina essa primeira aula sobre argumentos e repertórios coringas. Na próxima aula nós vamos ver na prática. Eu vou trazer alguns textos para vocês em que esses argumentos e alguns desses repertórios foram utilizados na produção. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.